dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um assunto. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e na economia. Em 1850, a população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes, quando foi realizado o primeiro recenseamento. Como acontece hoje, quem faz isso, vocês conhecem como censo, e quem faz isso é o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE. Então, nesse primeiro, percebeu-se um crescimento populacional devido ao nascimento dos descendentes de imigrantes. Não havia centro urbano tão populosos como hoje e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Por quê? Porque cultivava o café e a cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital desde 1763. Então, lembrando que a primeira capital do Brasil foi aqui em Salvador, Bahia. E no Recife, em Salvador, por causa do quê? Da cidade, porque são cidades portuárias, E que fazia parte da rota das transações comerciais de importação e exploração. Nesse tempo, iniciou-se a transformação nas cidades brasileiras, pela instalação de iluminação pública a gás, rede de água e esgoto, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez a capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltada para a lavoura como era antes. O Brasil, ele deixa de ser um país agricultor para ser um país industrial. O Barão de Mauá foi muito importante nessa época do Império, e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, o que mais prosperaram era a indústria do têxtil, que transformava a matéria-prima como algodão e lã em fios de tecido. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito graças ao progresso da cultura do café e à chegada dos imigrantes. Você lembra que os imigrantes chegaram para trabalhar na lavoura? Um importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II foi: boa parte da capital, antes usada na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a maioria da produção agrícola, como café, açúcar e erva mate, e das manufaturadas do tecido. Houve uma política de substituição de importação, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Muito frente nesse período, durante o Império de Dom Pedro II, foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu no ano de 1854 o título de nobre de Barão de Mauá. No ano de 1874 recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. No transporte, ele fundou a primeira ferrovia no Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854, e a Companhia de Navegações a vapor no Rio Amazônia. No serviço, era sócio da Empresa de Iluminação Pública do Rio de Janeiro, responsável pela instalação dos cabos telegráficos submarinos, facilitando a comunicação com a Europa em 1874. Criou também, no Rio de Janeiro, um estabelecimento para montagem de navio a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. A todos meus alunos, um abraço. Família e escola, uma parceria perfeita.